Oi, BFF! Esse é um espaço pra gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Bem-vinda a mais um episódio do BFFs da Lari, diretamente de Portugal. Tenho muita coisa pra conversar contigo hoje, coisas inclusive que já falei nas redes sociais, mas ainda não falei por aqui. Ih, meu vestido tava aberto aqui o laço. E também tem alguns temas que eu gostaria de trazer pra ti, que eu tenho pensado muito. Eu ia até fazer um reel sobre isso, mas eu cheguei à conclusão que não era um tema de um reel, era um tema de um podcast. A gente inevitavelmente acaba conversando muito aqui sobre relacionamentos. Acho que desde que esse podcast começou, ele começou numa fase da minha vida que acabou vindo à tona muito essa temática, que foi uma fase de um término, de um noivado, o início de uma vida como uma mulher solteira pela primeira vez na minha vida, sendo uma mulher solteira, me explorando, me conhecendo, me redescobrindo. Fui morar num lugar que eu nunca nem tinha ido na minha vida, que me apaixonei completamente, que é Pipa. E muita coisa aconteceu. Esse ano de 2024, eu posso te dizer que tá sendo um dos melhores anos da minha vida. Porque exatamente nessas dificuldades que vêm os maiores crescimentos e as maiores oportunidades. E eu vejo muito dessa forma, eu vejo com muita gratidão mesmo, 2024. Tá sendo um ano de descobrir um lado meu que eu não sabia que existia, um lado meu que estava aqui dentro, mas ele ainda não tinha sido acordado. E agora que eu consegui acordar esse meu lado, a minha autoestima nunca teve como tá agora, o meu senso de valorização e de amor próprio nunca teve como tá agora. E isso tem várias consequências na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa. E tem muita coisa acontecendo que eu quero compartilhar contigo, diretamente aqui de Portugal. Tô aqui, acho que há pouco mais de 15 dias, vou ficar até o final de agosto. Inclusive, antes de começar a falar sobre relacionamentos, eu tenho algumas coisas que eu preciso te contar. Eu queria primeiro explicar que semana passada a gente não teve podcast, por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu vim para Portugal e eu queria aproveitar essa minha primeira semana aqui, com minha família, com meus amigos, tal, o mais presente que eu pudesse, porque eu moro longe deles. E o segundo motivo é que meu editor acabou ficando doente, então eu resolvi ficar aí 15 dias de espaço entre um episódio e outro, em vez de uma semana. Mas agora já vamos voltar à nossa programação normal, se Deus quiser. Inclusive, esse episódio quem vai editar sou eu, então paciência, caso não esteja perfeito, vai dar tudo certo. E, meu Deus do céu, eu tô aqui no Airbnb e a janelinha lá de fora fica fechando, tipo a persiana, eu fico abrindo ela, fica fechando, e aí fica mudando a luz, então vamos com essa luz mesmo, não é a melhor luz de todas, não é a ideal, mas vamos com essa luz mesma. E é muito louco, porque antes de começar esse episódio eu tive meio que uma leve crise. Realmente, é essa palavra, uma leve crise. Porque eu fui tentar achar as coisas do podcast, tipo a câmera, o tripé, o microfone, o computador, o carregador do computador, o cartão de memória, a bateria da câmera. São várias coisas pra esse podcast acontecer. E eu não tava achando. Eu achava umas coisas e não achava outras, e aí eu tinha que pegar no fundo da minha mala. E aí eu bagunçava a mala inteira pra conseguir achar uma coisa, porque não é fácil pegar uma coisa dentro de uma mala sem bagunçar, ainda mais procurando, né, e tendo uma certa pressa, porque não tem todo o dia pra isso, tem que agilizar as coisas. E aí eu olhei assim pra minha mala depois e eu não achava o carregador do meu computador, E eu fiquei... me dava muita vontade de chorar. Assim, nós mulheres, nós temos muitas emoções dentro de nós por causa dos nossos ciclos também. Então eu sinto que eu tô num momento mais sensível do mês. Ainda que eu use o Dil Mirena, isso me deixa um pouco desconectada do meu ciclo menstrual, que é algo que até que eu tô pensando se eu quero continuar com o Dil Mirena ou se eu quero mudar de anticoncepcional, por causa que eu não sei até que ponto eu não quero me conectar com a minha menstruação, não quero me conectar com os meus ciclos, entender? Porque eu não menstruo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu menstruo e eu sinto tudo e nada ao mesmo tempo, e é tipo, eu nunca sei em qual fase eu tô, é uma loucura. Então eu não consigo conhecer também tão bem as minhas emoções, e
enfim, como eu conseguiria se eu tivesse conectada com o meu ciclo menstrual. Mas eu sei que eu tô numa fase mais sensível. E aí me dá uma vontade muito grande de chorar. Porque eu acho que eu cheguei num momento que eu... Sabe quando deu um pouco do limite pra mim, de viver em malas? Deu um pouco do limite pra mim. Eu amo a minha liberdade. Eu não trocaria minha liberdade por absolutamente nada nesse mundo. É uma das coisas que eu mais valorizo. É poder ir pra onde eu quiser, estar aonde eu quiser, nada me prender. Eu tenho muita dificuldade de me sentir presa em algo. Isso não funciona pra mim. Mas ao mesmo tempo eu sou virginiana, tá? Então eu amo uma rotina, organização, uma casa organizada, cada coisa no seu lugar, horários pras coisas, planejamento. E eu sinto que os últimos meses da minha vida, que eu coçando o sovaco falando contigo é ótimo. Últimos meses da minha vida que eu tenho vivido realmente em malas e pousada e tudo mais, eu me desconectei muito dessa parte mais organizada, planejada minha, que também faz parte da minha essência e de rotinas e tudo mais, e consequentemente isso de alguma forma atrapalha o meu trabalho, atrapalha a minha organização, porque fica tudo meio bagunçado, dá uma sensação como se eu tivesse de férias, mas eu não tô, então fica tudo meio bagunçado. Então a minha alma, meu corpo tá pedindo muito pra guardar essas malas, botar as minhas coisas no guarda-roupa, organizar minha rotina, os meus hábitos. Eu acho que eu até voltei a ter gastrite. Eu tive gastrite no ano passado e curei da gastrite, mas eu acho que eu voltei a ter gastrite, porque quando a gente tá sempre viajando, e ainda por cima eu que sou vegetariana, nem sempre tem muitas opções pra mim. Então, às vezes, eu tenho que pegar as opções que não são necessariamente as mais saudáveis pra eu comer, porque, enfim, é uma escolha que eu fiz pra minha vida, e até tem opções, mas tipo salada, coisa assim. Eu não gosto de comer comida fria, então ainda tem umas limitações que eu tenho que trabalhar em relação à minha alimentação pra facilitar a minha vida também. E eu acabo que eu vou comendo muita besteira nessas viagens, eu vou comendo muita besteira, e eu acho que eu voltei a pegar gastrite. Então, minha saúde tá pedindo, o meu trabalho tá pedindo, e eu acho que essa situação da mala foi só, sabe, só quando um certo estopim que você fica tipo, meu Deus. E é louco, porque eu sempre passei 2, 3 meses em Portugal e eu sempre amei esses meses em Portugal. Era tipo o meu escape, digamos assim. Eu não gostava da minha vida em São Paulo, eu não era feliz em São Paulo, não fui feliz em São Paulo por nenhum momento. Eu não me identificava com o caos daquela cidade, eu não me identificava com ficar presa, eu me sentia presa naquele apartamento o dia inteiro. Era assim, pra mim era tortura morar em São Paulo. Mas foi uma escolha que eu fiz pro meu profissional. E, às vezes, a gente tem que fazer escolhas difíceis e faz parte da vida. Mas eu lembro muito bem que quando eu tava em São Paulo, eu antecipava muito ir pra Portugal, porque era o momento que eu ia ter liberdade. Liberdade pra andar pra lá e pra cá, liberdade pra viajar, liberdade pra estar com as pessoas que eu amo, liberdade pra levar um estilo de vida que eu realmente me trouxesse felicidade. Então, eu ia 2, 3 meses pra Portugal e eram tipo, eu não queria ir embora. Eram momentos que realmente... Era tipo, a minha felicidade era naqueles momentos. Depois eu voltava pra São Paulo e voltava o caos interno, assim. Só que, pela primeira vez na minha vida, eu vim pra Portugal de uma forma diferente. Porque eu amo a minha vida nesse momento. Eu amo o lugar que eu moro. Eu amo onde eu tô. Então, vir pra Portugal dessa vez não foi um escape. Dessa vez foi... Uma coisa mais de férias. Então tá sendo bem diferente pra minha experiência. Porque eu sinto que até que... Juro, é muito louca essa sensação. Porque eu sinto que 2 meses tá sendo muito tempo. Eu acho que talvez por eu ter acabado de me mudar pra Pipa também. Caso eu não tenha escutado o episódio anterior, escuta que eu falei sobre isso. Eu aluguei uma casa lá, que eu, quando voltar de viagem, vou pra essa casa que eu aluguei. E eu acabei de me mudar pra Pipa, então talvez seja essa empolgação inicial, não sei. Mas sei que eu me sinto tão bem lá, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão completa, que vim viajar de alguma forma é incrível, é maravilhoso, mas eu sinto que 2 meses vai ser demais, sabe? Eu sinto que, porque eu tô aqui há tipo 15 dias... E eu acho que talvez por uma consequência também de já estar vivendo há muitos meses em mala, e estar aqui em malas de novo, tem também essa ânsia por botar as minhas coisas no guarda-roupa, organizar a minha vida, tem isso. Mas também eu sinto que 2 meses, por algum motivo dessa vez, tá me parecendo tempo demais. E sempre me pareceu pouco tempo, sempre
voou rápido. Mas dessa vez tá sendo diferente a experiência pra mim. E tá sendo incrível, porque eu tô viajando Portugal, dirigindo pra lá e pra cá, inclusive. Carro manual, tá? Carro manual, só pra deixar claro, porque eu tava dirigindo carro automático no Brasil. Mas agora peguei o carro manual e vim do norte ao sul de Portugal, dirigindo sozinha e arrasando, modéstia à parte. Já peguei o hábito, tudo é uma questão de hábito. Então tô viajando muito em Portugal, tô reconhecendo, né, porque eu já conheço tudo, vários lugares que eu amo. E tá sendo incrível, mas tá sendo uma vibe meio férias. Diferente de quando eu vinha antes pra Portugal, que era uma vibe meio casa. Realmente eu ia pra minha rotina, eu ia malhar, eu tinha minha rotina. Agora eu tô numa vibe bem férias, tá sendo diferente a experiência. E talvez por isso também, que depois de 15 dias já dá aquela sensação de tipo... Ok, eu acho que eu tô amando minhas férias, mas eu acho que eu tô pronta pra ir pra casa. Mas eu ainda tenho 1 mês e meio, graças a Deus, né? Porque eu vou viver coisas muito bonitas nesse 1 mês e meio. Eu vou ter um momento que eu vou pra Noruega, eu vou ficar com a Bia na Noruega. Depois eu vou viajar 2 semanas com minha mãe. Então, assim, vou viver coisas muito legais. Eu tô bem animada pra isso, bem animada mesmo. Mas ao mesmo tempo tem esse lado. Então, a vida de nômade, digamos assim, é maravilhosa, mas tem esse outro lado também. Do jeito que a vida de... Tipo, todas as vidas têm o seu lado bom e o seu lado não tão bom, faz parte. Mas também eu sinto que é gostoso estar vivendo isso. Porque é como se fosse tipo, ok, eu vou viver essa grande aventura e aí eu vou... Não é que tipo, eu vá viver isso tudo e depois eu vou voltar a estar em malas numa pousada. Não, eu vou ter esse respirar de poder ter minhas plantas, cuidar do meu jardim, ter essa minha vida de senhora que eu gosto, porque eu sou uma jovem senhora, né? Eu tenho 24 anos e eu tenho uma alma de aposentada do caramba, não no sentido de não trabalhar, mas no sentido de querer um jardim e minhas plantas, meu chá da tarde. Tenho muito essa alma. Então, estou feliz nesse sentido, mas queria te atualizar também disso, porque... Isso realmente, pra mim, esse podcast realmente é um local seguro, é um local onde eu sinto que eu tô conversando com minhas amigas e eu posso te contar coisas que não necessariamente eu vou contar nas redes sociais, tipo Instagram, TikTok, porque às vezes eu sou mal interpretada, mas tu que tá aqui escutando os episódios e ouvindo eu falar por 1 hora, com certeza não vai me interpretar mal, porque tem um contexto do que eu tô falando e tu acompanha esse contexto, não é um corte de 1 minuto fora de contexto. Então... Queria te atualizar sobre isso, mas eu sei que tem uma atualização muito, 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 muito importante que eu tenho pra te fazer, que talvez tu já saiba, se tu me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, tu já sabe, mas eu tô namorando. Que louco, cara. Eu não imaginava isso, que loucura. Eu tô muito feliz de estar te anunciando isso. Eu resolvi que eu vou viver essa relação de uma forma mais privada. Eu postei no Instagram, nos meus stories, falando isso, né, que eu tô no relacionamento, mas que eu resolvi viver isso de uma forma mais privada e que eu tô muito feliz, tô numa fase muito, muito gostosa. E tá sendo bem diferente essa experiência pra mim de viver as coisas de uma forma mais privada, porque eu sou muito... Eu conto tudo, e eu falo tudo, e desde os 16 anos que eu sou criadora de conteúdo e compartilho a minha vida pessoal. Mas uma coisa que eu entendi nessa relação que eu tô vivendo, que eu vou te contar algumas coisas aqui no podcast, porque como eu te falei, o podcast é um lugar que eu me sinto mais segura, é um lugar que eu realmente sinto que quem tá aqui tem paciência. Imagina, essa não foi a primeira coisa que eu compartilhei estrategicamente também, porque só ficou aqui, estamos no minuto 14 quase, quem realmente quer ficar. Então não é qualquer pessoa que ficou, é quem tem paciência. E se eu tivesse compartilhado logo no início, era só os fofoqueiros que iam ver no início, então... Ah, tá. Até nisso eu tô pensando. Mas eu vou compartilhar algumas coisas contigo, que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque tu acompanhou todo esse meu processo que eu vivi nos últimos tempos, e isso é uma grande fase, é uma virada importante. Mas, ao mesmo tempo, viver de uma forma mais privada tá sendo bem gostoso. Porque eu sinto que uma coisa que faz muito mal, e hoje eu sou a prova viva disso, é você expor muito publicamente uma relação amorosa. Expor muito publicamente uma intimidade sua como casal é uma coisa que, por experiência própria, é muito destrutiva. Faz muito mal. Não só porque... Acho que quando tem muita gente opinando,
tira o foco das duas pessoas, tira o foco do que realmente importa, que é os dois. Também por uma questão de energia e também de proteção, né, de energia do casal. E também por uma questão de, às vezes as coisas ficam superficiais. Então, quantas vezes existem momentos que você tá ali vivendo algo tão lindo, algo tão bonito, mas tipo, a gente tem que gravar esse momento, tem que postar, tem que compartilhar. Não, eu não quero isso. Eu não quero. Na minha relação eu quero viver os momentos presentes. Eu quero realmente estar presente e guardar bem mais memórias na minha lembrança do que necessariamente em um formato de um vídeo ou de uma foto, e viver entre eu e ele. E isso tá sendo muito especial pra mim. Então, eu compartilhei contigo no episódio passado, eu já tava te introduzindo, na verdade, a isso, que eu vou compartilhar agora um pouco mais contigo, porque, como eu te falei no episódio passado, caso tu não tenha ouvido, vai lá ouvir, porque esse acaba sendo uma continuação também daquele. Eu vivi uma transformação enorme na minha vida. E eu construí um amor próprio que eu não sabia nem que era possível ter. E foi na fase que eu já tinha me aberto a conhecer outras pessoas, eu fiquei nessa energia do flirt também, de conhecer pessoas, e de me sentir maravilhosa, e de entender o que eu gosto e o que eu não gosto. E nisso, eu resolvi escrever e ser bem honesta comigo mesma. Número 1, se eu queria ou não um relacionamento, e eu acho que eu já te falei isso. E número 2, se eu quisesse um relacionamento, o que é que eu queria nesse relacionamento? E eu entendi que, sim, eu queria um relacionamento. Eu amo amar. Eu sou muito movida pela energia do amor. Eu sou extremamente romântica. Me dá uma... Eu amo amar, eu amo amar. E eu não queria... E num momento eu me fechei ao amor e eu não queria me fechar ao amor. Não foi algo que em nenhum momento aconteceu durante o meu processo. Mas eu não estava sendo clara comigo mesma. Eu não estava sendo clara porque, como eu já conversei contigo, a sociedade ela coloca muito de que você tem que ser solteiro o máximo de tempo que você puder depois que você termina, porque é necessário você ser solteira há muito tempo. Mas eu acho que o tempo ele é uma questão muito relativa. Por que ele é uma questão relativa? Porque cada um tem o seu processo. Tem pessoas que demoram 1 ano para superar o término de um relacionamento. Tem pessoas que superam bem mais rápido. Por uma consequência de crenças, por uma consequência de autoestima, por uma consequência de amor próprio, por uma consequência de decisões, por uma consequência de hábitos, por vários motivos. Porque sim, influencia. Se a gente escolhe, porque tudo são escolhas, mesmo sendo difícil às vezes de aceitar isso, ficar trancada num quarto durante 1 semana chorando sozinha, isso é uma escolha. Se a gente escolhe isso no caso de um fim de um término, no caso de um luto, ao invés de a gente escolher se forçar a sair da cama, a fazer um exercício, a encontrar com família, a encontrar com amigos, a comer saudável, a ouvir uma música alegre, a sair para dar uma caminhada, a sair para almoçar com uma pessoa especial, se a gente escolhe o lado mais difícil, que é o lado de você se isolar e de você viver por bem mais tempo esse luto, consequentemente o teu processo vai ser muito mais longo. Consequentemente, o sair do fundo do poço vai demorar muito mais. Porque às vezes a gente realmente tem que ativar essa nossa adulta. E dizer, já deu, já chega. Pra nossa criança que tá ali não tendo muito consciência das consequências das suas decisões. E eu adoro compartilhar contigo, sendo bem sincero, eu adoro compartilhar contigo esse processo de se reencontrar. Porque eu recebo muitos relatos todos os dias, muitos relatos mesmo de mulheres que terminaram um relacionamento, que estão no fundo do poço e que o algoritmo sabe de tudo, né? Então, muitas vezes o algoritmo recomenda o meu vídeo de fevereiro, que é o meu vídeo no momento que eu tava no maior luto da minha vida. E a pessoa chega ali e fica, meu Deus, eu tô passando por isso. E aí entra no meu perfil e vê tudo que eu passei e o momento que eu tô agora e fica ok. Foi possível pra ela, ela conseguiu, então eu também consigo. Eu recebo vários relatos de mulheres, principalmente, me pedindo ajuda nesse sentido. Como eu faço, como eu supero um término, como eu me reencontro, como eu construo essa autoestima, esse amor próprio. Então, pra mim, compartilhar isso contigo
E por isso que às vezes eu bato nessa tecla, ainda que o povo encha meu saco e fica falando que, ai meu Deus do céu, ela fica falando, por que ela fica falando desse assunto? Eu falo desse assunto porque ele gera transformação para as pessoas. Então não importa quantas pessoas vierem encher o meu saco, dizer, Larissa, muda, vai falar sobre outra coisa, eu falo sobre outras coisas também, falo sobre muita coisa. Mas é importante pra mim falar sobre relacionamentos, porque eu compartilhei um conteúdo de relacionamentos por muitos anos nas redes sociais, eu fiquei conhecida por causa disso. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui me reinventar e consegui me reinventar profissionalmente, realmente, mas muita gente me acompanha por causa de um conteúdo de relacionamento que me conheceu. E muita gente viu o meu processo de término. Muita gente viu o meu processo de me reencontrar. Então, eu tá agora num novo relacionamento, eu ter construído um amor próprio, eu ter conseguido superar de uma forma que eu considero que foi muito bonita. Foi muito bonita a forma que eu superei. Eu olho pra trás com orgulho enorme em mim. E saber que eu posso ter o poder de influenciar alguém a também conseguir viver as coisas de uma forma mais fácil, mais leve, sofrer menos, eu vou fazer. Eu vou compartilhar. Porque é possível a gente sofrer menos. A gente vai sofrer. No momento vai ser o fim do mundo pra gente. Mas dependendo das escolhas que a gente tome e do quanto nós assumimos ou não o nosso eu adulta e deixe ele sob controle, as coisas vão ser mais fáceis ou mais difíceis. Então, existe essa pressão da sociedade muito grande também de que você tem que ficar solteiro o máximo de tempo possível, como uma consequência também de lutos muito longos, vindos de, muitas vezes, uma imaturidade nossa de não assumir esse nosso papel, de não construir esse nosso amor próprio, de não focar em nós. Que é difícil desculpa, mas é difícil para um caralho. Porque quando a gente tá no fundo do poço, muitas vezes a gente não consegue ter esse discernimento. A gente não consegue pensar direito. A gente só quer stalkear e ver redes sociais e se afundar ainda mais. E existem algumas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que bloquear, sim. A gente não pode responder mensagem. Tem gente que fala até dos 100 dias sem contato, no mínimo. Não pode responder mensagem, porque senão você vai e vai voltar, e vai terminar de novo, e vai voltar, e vai terminar de novo, vai ficar reiniciando esse processo, ou então vai ficar sofrendo ainda mais. Não existe isso. Terminou. Mas terminou, vamos ser amigos. Cara, eu acho que são muito raros os casos que tu vai conseguir fazer isso. Mas principalmente naquele momento, talvez depois de um tempo, mas naquele momento de luto, isso só vai te fazer sofrer mais. Naquele momento de luto, necessita-se esse afastamento. Necessita-se o não trocar mensagens, o não ligar. E é difícil, porque aquela pessoa era o nosso melhor amigo. Era a pessoa que a gente mais se apoiava, era a pessoa que a gente mais estava lá constantemente... Esse barulho aqui não é eu peidando, não. É a cadeira. A gente tava lá constantemente com aquela pessoa. Então, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, a gente... vou mandar mensagem. Não vai. Você tem que ser essa sua eu adulta. Não vai. Vou ficar o dia inteiro chorando no quarto. Não vai sair. Vai pra perto da família. Vai tá com os teus amigos. Amigos que te edificam, não amigos que te botam mais pra baixo. Não amigos que te colocam no papel de vítima. Não amigos que ficam falando sobre isso toda hora. Amigos que elevam a tua luz. Vai focar nos teus hábitos, focar na tua autoestima, se sentir maravilhosa. Não tem nada melhor, meu amor, do que o glow up pós-término. Você se sentir maravilhosa, você vai lá, muda o cabelo, vê teu guarda-roupa, faça você mesmo pra reformar as roupas que tu tem, ou compra roupa nova se tu tiver condições, se reinventa, se sente maravilhosa, treina, come bem, cuida de si, cuida da pele. Essa construção de amor próprio também vem da construção da autoestima, que muitas vezes a gente perde porque a gente se acomoda. Então, é uma fase importante também. Se desafiar a novas experiências, seja no teu profissional, seja no teu pessoal, isso tudo é super importante. Nessa construção de novas amizades, entrar em novos hobbies, superar os teus medos. Cara, eu vivi tudo isso e eu compartilhei contigo aqui no podcast, nas redes sociais, eu vivi tudo isso. E eu me abri também a conhecer novas pessoas nesse processo, porque eu acho que quando a gente se fecha é muito pior. Existem pessoas incríveis, existem homens e mulheres maravilhosos, maravilhosos. E a gente não tem noção disso, porque muitas vezes a nossa energia tá lá. Imagina, tu tá num momento mal da tua vida. A tua energia ela vai estar baixa, tua frequência vai estar baixa. E a gente já conversou sobre isso aqui antes. Quando tua frequência tá aqui, tu só vai atrair coisas que estão na mesma frequência. Então tu vai atrair pessoas lixo. Agora, quando tu eleva a tua frequência, tu entende o quão foda tu é, tu se bota no patamar que tu merece estar, tu entra em novos hobbies, tu faz novas amizades, tu eleva a tua autoestima, supera os teus medos, se sente maravilhosa, trabalha o teu profissional, o teu intelecto. Tua frequência, meu amor, vai estar bem aqui.
Quando tua frequência tá bem aqui, tu vai atrair pessoas na mesma frequência. Pessoas que também têm uma autoestima elevada, porque o maior caso, por exemplo, de problemas em relacionamentos, principalmente traições, coisas assim, vem da autoestima baixa das pessoas. Então, tu atrai pessoas com autoestima alta também, tu atrai pessoas confiantes, tu atrai pessoas bem-sucedidas profissionalmente, porque tu também tá trabalhando esse teu lado, tu atrai pessoas que são leves. Então, como tu vai tentar, por exemplo, entrar num relacionamento quando tu ainda tá nessa fase aqui baixa? Vai dar merda. Isso não tem a ver com tempo, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 1 semana, não tem a ver com tempo, tem a ver com frequência. E o tempo que tu vai atingir determinadas frequências vem das tuas decisões que tu vai fazer, consciente ou inconscientemente. São decisões. Então, quando eu comecei a ver a minha frequência elevando, eu fui me abrindo a essa energia da paquera, essa energia do flirt, da sensualidade, do me sentir maravilhosa, ter pessoas olhando pra mim. Isso é gostoso para um caramba. Principalmente quando a gente termina um relacionamento e a gente se sente muitas vezes um lixo, saber que nós somos sim desejadas. Saber que existem sim pessoas que se interessam por nós. Isso também é gostoso. E você saber que quem escolhe é você. Então você tá ali se sentindo maravilhosa. Quando nós nos sentimos maravilhosas, magnéticas e poderosas, a gente ganha essa autoestima no nível de tipo, eu escolho. Não é, eu não vou me humilhar pra alguém me querer. Não, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou prestar esse papel. Nunca. Então, é gostoso para um caramba. E nisso eu fui conhecendo pessoas maravilhosas. E eu passei por diferentes... Eu conheci pessoas casualmente, mas eu também conheci pessoas que eu me envolvi um pouco mais. E eu lembro muito bem de uma situação que eu vivi, que eu chamo do 70%. E eu queria muito compartilhar contigo isso, sabe por quê? Isso antes de eu namorar, eu não tô falando do meu namorado ainda, vamos chegar lá, vou falar sobre isso, mas eu quero te contar cronologicamente pra tu entender. O 70% eu acho que ele é algo que acontece com muitas mulheres, inclusive recentemente uma amiga minha me mandou mensagem que ela tava muito mal porque ela terminou com um cara que era 70%. E o que é isso do 70%? Ele é 70% tudo que a gente quer. Ele não é 100%, ele é 70%. Mas muitas vezes a gente se deixa... Como é que eu posso dizer? Muitas vezes a gente acha que a gente nunca vai encontrar um 100%. A gente acha que isso é ilusão, a gente acha que isso não existe. Então a gente acaba criando toda uma fanfic com 70%, como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. E não é, porque ele não é tudo que tu merece. Ele é 70%. O que é que isso quer dizer na prática? Vamos supor... E por isso que eu sempre falo que o primeiro passo, caso tu queira um relacionamento, e eu falei pra mim mesma, como eu tava te dizendo ali no início, que eu queria sim um relacionamento, eu fui honesta comigo, porque eu amo amar, mas eu escrevi como eu queria que fosse esse relacionamento, como é que eu queria que fosse essa pessoa, eu escrevi em detalhes. Eu escrevi umas 4, 5 páginas, detalhes do que eu queria. E eu deixei bem claro pra mim que eu não ia aceitar menos do que aquilo. Isso depois de ter vivido uma decepção de um crushzinho que foi 70%. Então, quando a gente tem essa clareza do que é o nosso 100%, fica mais fácil da gente trabalhar as coisas. Então, vamos supor que o teu 100%, e eu vou falar, por exemplo, no meu caso. Eu escrevi que eu queria uma pessoa que desde o início tivesse muito compromisso comigo. Isso depois de eu ter passado por uma decepção com um crush, que era 70%. Então, ele tinha muitas coisas, mas ele era uma pessoa sem compromisso. Ele era uma pessoa que era gente boa, era inteligente, era esportivo, era aventureiro, tinha liberdade também como eu. Enfim, tinha várias características que eu super curtia, que davam muito certo, mas era uma pessoa sem compromisso nenhum. Tipo, ele chegava e falava assim, eu não acredito em namoro. Por que não fica ficando? Por que tem que mudar o título? Não precisa mudar o título. Isso, a gente nem tava falando da gente. Ele tava falando de um casal de amigos dele. E eu lembro que aquilo eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que eu tô me enfiando? Esse cara não tem compromisso nenhum. E compromisso é a base pra mim. Pra mim, é necessário. Eu não quero um cara que passe 6 meses dizendo que eu sou ficante dele. Ficante é o cu dele, com todo respeito. A pessoa tá ali 6 meses, conhece os pais, viaja junto, vai chamar de ficante? Porra, me poupe, isso é atitude de menino, isso não é atitude de homem. Não,
compromisso de namoro, compromisso de casamento. Eu quero casar. Eu não quero só um namorado, eu quero um namorado que nós tenhamos intenção de casar. Então, namoro muitas vezes é um teste pro casamento, né? Pra mim é isso. Pra mim é isso porque eu tenho consciência do que eu quero. Eu quero uma família. Então, pra mim é muito importante que o cara queira uma família também. Porque o que adianta eu namorar com uma pessoa que não quer ser pai se eu tenho o sonho de ser mãe? Não faz sentido. Mas não só. Pra mim é muito importante que alguém que me faça rir muito. Pra alguém que tenha sempre assunto, que o assunto nunca acabe. E era algo que, no meu caso, os meus 70% não tinha. Era uma pessoa que muitas vezes ficava sem assunto, não tinha muita conversa, muitas vezes. Então, já não preenchia esses requisitos. Pra mim é muito importante liberdade profissional, tão quanto eu. Isso era algo que o 70%, por exemplo, também tinha. Liberdade geográfica, liberdade profissional. Então, o que acontece muitas vezes? Eu sinto que eu tô falando muito então. Muitas vezes a gente aceita esses 70% porque a gente não acredita que o 100% existe. E por isso que é muito legal ter vivido essa história com esse 70%, porque eu posso te contar que o 100% existe sim. Só se a gente acreditar que ele existe. Com toda a fé do nosso corpo e da nossa alma, porque senão ele não vai existir. E como eu tava te contando, uma amiga minha passou por uma situação parecida recentemente com um cara que ela tava, tipo, super curtindo ele. E ele tinha várias características que ela gostava, mas tinha algumas características que não funcionavam. Então ela é uma pessoa super extrovertida e ele era um cara caladão, que não falava nada, que muitas vezes ficavam sem assunto, que muitas vezes ela sentia que ela tinha que ser menos, isso é perigoso, tá? Que ela tinha que ser menos pra poder dar certo eles dois. Como se ela fosse too much. E isso é uma grande red flag. Porque a gente já começa apagando o nosso brilho, abaixando o nosso brilho. Quando ela ser extrovertida é uma das características mais lindas dela. Então, ela já ia se apagar desde o início por causa disso. O que ela sente, por exemplo, era uma pessoa que também não tinha compromisso. E ela queria esse compromisso, que não falava as emoções. E ela queria alguém que expressasse as emoções. Mas ela falava, nossa, mas ele me abre a porta do carro e ele é um cavalheiro. E ele é alto e ele é bonito. E ele me trata igual uma princesa. E ele é super gentil e ele quer ser pai. Então, a gente se apega nessas coisas que tem boas. Ignora, muitas vezes, as coisas que não funcionam. E a gente sabe que não funcionam. Porque a gente acredita que aquilo é o máximo que a gente vai conseguir. Que aquilo é o máximo, a gente não vai conseguir mais do que aquilo. Então, a gente tem que se contentar também. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. De fato. Mesmo o teu 100% vai ter defeitos, vocês vão ter problemas. Mas existem coisas que conseguem fazer funcionar. Existem coisas que não conseguem fazer funcionar. Ou que até conseguem, mas por um tempo limitado, porque depois vai ser tóxico e vai ser prejudicial. E a gente se sabota. A gente se sabota, muitas vezes a gente se sabota. A gente tem aquele ficante, ou aquele peguete, ou aquele namorado, que às vezes até vira um namorado, que a gente sabe que não é tudo, mas a gente se acomoda, porque ele é quase tudo. Isso, na verdade, é uma grande prova de falta de amor próprio, muito grande. Porque a gente se coloca no papel de, pra mim não é possível. Pra outras pessoas pode até ser possível, mas pra mim não é possível. Ou a gente cria uma crença de que não é possível pra ninguém. Eu já te provo agora. Mentira. Mentira. É possível sim. Existem 100%. Existem matches que realmente funcionam. Existe. Mas quando a gente se prende num 70%, a gente nunca vai encontrar o nosso 100%. Porque o que a gente tá falando pro universo? Que a gente aceita menos do que tudo. E quando a gente aceita menos do que tudo, a gente não se abre pro tudo. E a maior provação que eu tive nessa minha vida, nesse meu momento solteira, foi com esse crush. Porque foi no momento que eu disse não, eu não aceito isso, que eu me abri a conhecer o meu namorado. E se eu tivesse continuado naquele relacionamento, não era um relacionamento, né, naquele fica, eu não teria conhecido o meu namorado. Porque eu não teria me aberto a isso. E é muito louco, porque eu lembro de uma coisa que mexia muito comigo, que eu me sentia muito insegura. Muito insegura. Porque ele estava o tempo inteiro deixando claro que ele ficava comigo, mas ele ficava com outras pessoas. E não é que eu também fiquei com outras pessoas, porque eu não sou idiota. Eu não ia ficar sendo fiel a um cara que não estava sendo fiel a mim. Mas aquilo me deixava muito insegura.
Porque uma das coisas principais pra mim era o compromisso. Se ele tivesse tido compromisso comigo, talvez... Não, com certeza eu teria tido compromisso com ele também. Porque a gente recebe o que a gente dá o que a gente... Enfim. E não foi o que aconteceu. Então, era uma coisa que... Sabe o desnecessário? Constantemente me falando do Tinder dele. Ou me falando... não pode olhar aqui essas minhas fotos do celular. Como se ele tivesse coisas que eu não pudesse ver. E eu não tava olhando o celular dele. Eu só tava, do lado dele enquanto ele mexia no celular. Coisas que me deixavam insegura. Então, do nada, parava de responder mensagem e sumia o final de semana inteiro. E aquilo mexia muito com minha autoestima. Aquilo mexia muito comigo. E eu aceitava aquilo, porque provavelmente eu ainda não estava na minha frequência mais alta, provavelmente não, eu não estava na minha frequência mais alta, e faz parte. Tudo são aprendizagens. E foi algo curto, não foi algo que durou muito tempo, mas eu aceitei aquilo. E hoje em dia eu vejo quão foi importante, porque eu aprendi muita coisa, eu posso te trazer hoje muita coisa, eu sinto que tudo que eu vivo depois vira histórias e ensinamentos para eu poder compartilhar com outras mulheres, isso tem muito a ver com o meu propósito, então eu sou grata a tudo que eu vivo, muito grata mesmo, mas ao mesmo tempo, parando pra ver hoje em dia, do lugar que eu tô, me dá uma vontade de me abraçar e dizer, Lari, isso é falta de amor próprio. No fundo tu sabe que tu não quer alguém que fica contigo e fica com várias pessoas, tu não quer isso. Tu não quer também ficar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Isso nem combina contigo. Tu não gosta disso. Tu dá dor de cabeça. Tu não gosta nem tem nem paciência pra responder mensagem de um contatinho. Imagina 2 ou 3. Então, era algo que eu tava fazendo muito numa situação de experimentação, que eu acho que é importante. No meu caso, eu tava experimentando, me conhecendo, porque eu nunca tinha sido solteira, então eu tava entendendo o que é que funciona pra mim, o que é que não funciona, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. E aí eu ia entendendo os meus limites. Eu entendendo o que é que eu aceitava, o que é que eu não aceitava, o que é que fazia sentido pra mim, o que é que não fazia sentido pra mim. Então, assim, eu consigo te dizer com clareza hoje em dia, não aceite. Não aceita menos do que tudo que tu merece, porque aí tu tá se bloqueando pra tu receber tudo que tu merece. E foi no momento que eu disse não a uns 70%. Eu literalmente... Acabou, eu não ia mais aceitar aquilo. Foi naquele momento que eu me abri. De verdade, em primeiro lugar, voltar a mim, porque eu sofri, não porque eu era louca por ele, nem nada assim, eu sofri porque eu tava me diminuindo. E no momento que a gente tá se diminuindo, a gente sofre, porque inconscientemente a gente não tá se valorizando, a gente não tá se colocando no lugar onde a gente merece estar. Então, quando eu terminei isso, a minha energia fez assim, pá, subiu total. Por quê? Por que a minha energia subiu total? Porque eu me valorizei. E aí eu comecei a fazer coisas só por mim. Foi um momento que eu até compartilhei aqui no podcast passado. Eu falei, o foco sou eu agora. Eu não tava com paciência mais pra homem nenhum. Eu tava tipo, quer saber? Tipo, já deu. Eu não quero mais contatinhos. Eu cancelei os meus contatinhos. Eu não quero mais ficar com ninguém pra já. Eu tô bem. Eu não quero mais, tipo... casualmente conhecer alguém ou me relacionar com alguém casualmente. Eu decidi que eu não ia mais, sei lá, transar de primeira com alguém. Eu tinha feito isso, eu tinha experimentado isso, era algo que eu queria experimentar na minha fase solteira. E eu experimentei e foi interessante, porque eu consegui entender o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, e eu vi que eu não gosto disso. E eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Eu decidi que, tipo, chega, não estou mais com paciência, não quero mais, eu só quero focar em mim e pronto. Nossa, taquei agora meu cotovelo na mesa. Só vou focar em mim. Eu não quero mais pra já me relacionar com ninguém, eu, tipo, quero estar na minha e focar em mim. Então foi um momento que eu, tipo, meu amor, eu trabalhei em mim mesma de uma forma linda. Nisso, tava surfando, beach tênis, jogando altinha, saindo com minhas amigas, curtindo. Fui fazer várias coisas por mim, nem sei se compartilhei aqui ou não, mas eu, sei lá, fui fazer massagem tântrica. Eu fui fazer um monte de coisa por mim e pra mim. Tipo, trabalhar no meu dia a dia, no meu profissional, desenvolver ainda mais profissionalmente, elevar minha criatividade, muita terapia. Fui, tipo, me time. E nisso eu tava na minha frequência mais alta possível. Assim, no ápice de amor próprio. No ápice de me achar foda. Porque a gente tem que se achar foda se a gente quer. Se a gente não se achar foda, a gente nunca vai atrair coisas incríveis, porque a gente vai estar se diminuindo.
E eu tava no meu ápice de me achar a mulher mais foda. Eu tava tipo, meu Deus, eu sou maravilhosa. Só encosta em mim alguém que foi igualmente maravilhoso. Eu não vou aceitar menos do que tudo. E nisso, eu tinha vivido esse leve heartbreak, assim. E eu tinha escrito, né, como eu tinha te falado, eu já tinha escrito tudo que eu queria, eu tinha já escrito. Antes de eu viver esse heartbreak, eu já tinha escrito, inclusive. E eu sabia que o que eu tava vivendo, dos 70%, não era tudo. Eu sabia que não era, eu tinha consciência que não era tudo. Mas eu tava me sabotando. E aí, no momento que eu cancelo aquilo, que eu trabalho meu amor próprio, que eu me boto lá pra cima, que eu foco em mim, que eu digo que eu não quero mais, não tô com mais paciência pra homem, e que eu me coloco no patamar que eu mereço estar, a minha frequência ficou lá em cima. E nisso, eu já tinha escrito o que eu queria, já tinha deixado bem claro pro universo que eu tô sim aberta pra um relacionamento, porque eu não me fechei pra relacionamento em nenhum momento. Eu só botei os meus patamares mais altos, eu botei os meus critérios, não é que eu tenha levado os meus critérios, eu simplesmente tomei a decisão que eu não ia aceitar menos do que tudo. Se o tudo aparecesse, eu tava super aberta, mas eu não ia aceitar menos do que tudo. Então, conheci um cara na balada, o cara é massa e tal, mas ele não é tudo, então eu não vou aceitar. Então, minha frequência tava muito lá em cima. E foi quando eu menos esperava que eu encontrei um 100%. Sabe por quê? Porque a minha frequência tava nesse 100%. Eu tava com minha autoestima muito alta. Eu tava me sentindo maravilhosa. Profissionalmente completa. Na minha vida pessoal, me sentindo completa. Então, não teria como eu não atrair alguém que estivesse exatamente nessa mesma fase. Alguém com autoestima muito alta. Alguém profissionalmente se sentindo muito completo. Alguém que tinha absolutamente todas as características que eu tinha escrito. E parece até mentira. Parece mentira e um dia eu vou compartilhar, quando eu me sentir pronta, detalhes da minha história de amor, porque eu digo que, assim, um filme, um livro, completamente. Não vou compartilhar em muitos detalhes pra já. Acho que pra já eu prefiro manter algumas informações entre nós, mas no futuro, com certeza, eu vou querer compartilhar contigo essa história de amor, porque foi no momento que eu menos esperei. Foi realmente no momento que eu menos esperei. Eu não tava procurando. Eu não tava. Eu só tava vivendo. E foi, inclusive, numa festa que eu nem queria estar. Só pra tu ver como o universo, ele faz as coisas de uma forma perfeita. Então, eu não queria estar. Eu tava numa festa com raiva porque eu queria estar em outra festa, mas meus amigos queriam estar naquela, então eu não ia sozinha pra outra. E foi nesse dia que eu encontrei uma pessoa que parece até mentira. Parece até mentira. Porque ele é tudo que eu tinha escrito. Ele é tudo que eu tinha pedido pro universo. Uma pessoa que desde o início teve todo o compromisso do mundo comigo. Que com uma semana me pediu em namoro. E que falou que as intenções dele não eram só namorar comigo, mas que ele queria casar comigo. Mas que ele queria ter uma família comigo. E algumas pessoas podem achar isso emocionada. Mas pra mim, isso foi completamente decisivo. Porque eu já tinha dito pra mim que eu não ia aceitar menos do que isso. Isso existe. Alguém que pra mim foi um reencontro de almas. E um dia tu vai entender, porque eu sei que realmente foi um reencontro de almas. Aconteceram coisas muito loucas e nós dois sabemos que isso foi um reencontro de almas. Mas foi eu sinto que minha vida passou por um grande alinhamento, na verdade. E essa pessoa, eu me apaixonei de uma forma muito linda e de uma forma muito saudável. E em nenhum momento eu me senti insegura. Eu me senti escolhida desde o dia zero. E eu escolhi ele desde o dia zero. Porque não adianta a gente querer que a pessoa dê pra gente o que a gente não dá pra ela. Eu escolhi ele. Ele me escolheu. E a gente criou uma parceria muito gostosa. Muito gostosa. Um relacionamento muito saudável.
sem ciúmes, onde cada um tem o seu espaço, onde cada um tem a sua vida, mas a gente trabalha em parceria pra gente crescer junto. Uma pessoa que eleva o meu brilho, porque era uma coisa que pra mim era inegociável. Eu não terei ninguém ao meu lado que diminua meu brilho. E eu tô com alguém que todos os dias segura na minha mão e me ajuda a brilhar mais. Alguém que me incentiva a ser mais foda. Alguém que tá constantemente vendo minha luz e me fazendo brilhar mais. E eu com ele também. Eu com ele, porque é uma troca. Eu vejo a luz dele. Eu vejo o quão ele... Ele é uma das almas mais lindas que eu já vi na face dessa terra. É surreal. Eu fico até arrepiada em falar. E eu faço questão também de ajudar ele a ser tudo que ele veio pro mundo ser. Ajudar ele na missão dele, ajudar ele em tudo que eu puder. De uma forma linda, respeitosa, sem ciúmes, sem toxicidade, cada um com sua individualidade, cada um com sua vida, cada um tendo o seu espaço, mas ao mesmo tempo numa parceria, com objetivos em comum, traçando planos, tendo sonhos, juntos. E eu digo que é louco porque veio até com bônus do que eu escrevi. Então, quando a gente se bota nesse patamar e a gente sabe tudo que a gente merece, a gente não vai receber menos do que tudo. Porque a gente não vai aceitar receber menos do que tudo. Então, é aí que a gente se abre ao tudo. Porque muitas vezes a gente acha que o tudo é impossível porque a gente está aceitando tantas migalhas que a gente nunca vai chegar nem perto de aceitar, de encontrar o tudo, porque a gente está ocupando o nosso tempo com as migalhas. E já chega disso. Amiga, já deu. A gente tem que se valorizar. O cara tá contigo há 9 meses e te chama de ficante. Puta que pariu. Isso não é se valorizar. Isso é migalhas. Tu tá aceitando migalhas. Óbvio, pode ser que tu queira isso. Se tu quiser isso, retiro o que eu falei. Mas eu sei que em muitos casos tu não quer isso. Em muitos casos tu aceita isso por tu achar que tu não consegue tudo. Ou por se acomodar, ou por estar confortável. E sair da zona de conforto é difícil. Mas é quando a gente sai da zona de conforto que a gente encontra as coisas mais lindas da nossa vida. E hoje eu posso te dizer, eu tô aqui em Portugal e ele veio comigo. Ele topou vir comigo. Ele não vai ficar 2 meses comigo. Ele vai ficar 20 dias aqui comigo. Ele já vai embora daqui a alguns dias. E aí eu vou viajar pra Noruega com a Bia. Depois eu vou viajar com minha mãe. Mas ele topou essa loucura de vir comigo viajar e conhecer minha família e conhecer as pessoas que eu amo. E tá sendo muito gostosa essa experiência. Muito, 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 muito gostosa. E eu posso te dizer que, assim, esse é só o início de algo que eu sinto no meu coração que vai ser muito bonito. E é legal também poder trazer pra ti que existe sim, outras possibilidades que podem te fazer ainda mais feliz. E muitas vezes a gente se limita achando que a gente nunca mais vai ser feliz. Mas primeiro a gente tem que aprender a ser feliz sozinha. Isso é fato. Porque senão a gente vai colocar as expectativas numa outra pessoa de preencher um buraco. Colocar expectativas da outra pessoa ser metade da nossa laranja, quando na verdade a gente tem que ser uma laranja inteira. Mas existem várias possibilidades na tua vida de muita felicidade. E se onde tu tá, ou com quem tu tá, não tá te fazendo feliz, às vezes o desconforto de sair daí pode ser a decisão mais certa da tua vida. Falo de uma pessoa que viveu isso na pele e que não foi fácil, mas que eu não trocaria nada. Eu não me arrependo de nada e eu não mudaria nada do que aconteceu. E hoje eu tô exatamente onde eu tenho que estar. E com uma força que eu não sabia que existia. E acima de tudo, podendo viver algo com uma maturidade que eu não tinha como viver antes. Que eu construí essa maturidade. E realmente essa maturidade que vai fazer com que nunca mais eu me perca de mim. Nunca mais. E eu tô muito feliz em compartilhar isso contigo. Porque esse eu acho que é o episódio 9, né? E 9 episódios
aconteceram muitas coisas, tu acompanhou muita coisa. E tu tá acompanhando isso agora, é bem especial. Então, eu sei que tu tem dúvidas, eu sei que tu tem curiosidades, e depois eu juro que eu te respondo. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu não vou ser a misteriosa, não. Mas eu acho que pra já é isso. Pra já é isso que eu tenho pra compartilhar contigo. E que tu saia desse episódio tendo consciência do quão forte tu é. E do quanto tu consegue tudo que tu se propôs. E quando tu acha que tu vai cair, tu vai desmoronar, eu quero te dizer que tu não vai desmoronar. Tu pode até cair, mas tu vai levantar como uma fênix. Tu é mulher, meu amor. Olha toda a tua ancestralidade. Olha tudo que nós mulheres já não fizemos para conquistar os nossos direitos, para nós podermos estar onde nós estamos hoje em dia. Olha quantas ancestrais não tiveram que ter tanta força pra gente estar aqui agora. E essa força, ela tá em ti. Ela tá em ti. Eu sei que muitas vezes tu pode te diminuir, tu pode achar que tu não é capaz, tu pode achar que tu não tem o que é necessário, que pra ti é impossível, mas não é. Não é. Então, por ti, se for do teu desejo, pelos teus descendentes também, que levam como consequência as nossas escolhas, e por todas as mulheres, porque eu sinto que nós de alguma forma estamos ligadas energeticamente, todas. Seja foda. Seja foda. E se bota no patamar que tu merece. E não aceita menos do que tudo. Mas constrói esse tudo em ti primeiro. Bota a tua frequência aqui. Porque a outra pessoa também merece alguém igualmente foda. Não adianta tu estar com a frequência aqui e querer atrair uma pessoa com frequência lá em cima, porque tu vai estar colocando essa pessoa pra baixo. Porque o contrário também acontece. E simplesmente não vai funcionar. Tu não vai conseguir atrair. Então se bota lá pra cima. E eu quero ver tu brilhando. Tá bom? Quero ver tu brilhando. E acima de tudo, não coloque sua felicidade num relacionamento, no sentido de, para eu ser feliz, eu preciso estar num relacionamento. Porque senão você vai atrair algo tóxico e não saudável. Você tem que ser feliz primeiro, para depois pensar no relacionamento. Experiência própria. Então eu espero que tu tenha gostado. Comenta aqui, coloca um relato, eu leio tudo que vocês colocam. E não esquece de dar like, se inscrever aqui no canal. Muito feliz, estou muito feliz de ter por aqui. Maratona os episódios antigos que tu ainda não escutou. Todos têm alguma mensagem muito especial por trás. E é isso. Muito obrigada. Um cheiro.